Iboru, Ibó, Iboxexê, Bobo Axé, Mofori, Balifá. Mais um vídeo para o Projeto Erim. Eu me chamo Fábio Coelho da Rosa, lá, Ganju, Aunurumilaba, Baiobe, Falomã. Babalaô na cultura afro-cubana de Ifá. Afilhado de Anderson da Silva Teles, Aunurumilocana de Fauedé. E hoje o boniado de Aô, Rossano Alexandre da Silveira, Aunurumilocalo Fobeiô e Faori. E hoje, voltando aqui para fazer mais um vídeo para o canal Origem do Saber, Projeto Erim. E hoje, de acordo com as normas desse projeto, eu venho falar do Ifá Ofumeji. Ofumeji, também chamado de Oragum. Oragum, podemos dizer que é um Odu Ifá de imensa espiritualidade, um Odu Ifá que eu gosto muito, né? Fala do espírito de fogo, onde para algumas outras religiões o espírito de fogo é o Espírito Santo, né? Foi Oragum, o Fumeji, que adivinhou para as divindades na criação do universo, né? Onde nos relatou e relatou para as divindades que o determinado ebó a ser feito duraria 7 dias, né? Com isso, entendemos que Ifá, nas nossas vidas, Ifá é uma construção de caminho na vida de uma pessoa, né? Nada é de repente, por acaso, uma coisa para ontem, né? A vida da pessoa, de acordo com Ifá, como ela vai fazendo os seus ebós, as suas coisas, assim a vida dela vai melhorando e construindo um caminho espiritual e material aqui na Terra. O Fumeji tem um caminho muito interessante, né? Onde Oragum, que era um grande adivinho de um povoado que era cercado por muitos reinos, né? E já era de praxe que os reis procurassem Oragum, né? E Oragum acabou fazendo um trato, um acordo com Iku, né? Iku seria a morte, né? E nesse acordo, Iku dizia para ele que ele poderia salvar a todas as pessoas que tivessem doentes. Porém, o dia que ele chegasse na casa de uma pessoa, no reino de uma pessoa, e ele chegasse e se deparasse com Iku na cabeceira da cama dessa pessoa, que ele não poderia fazer nada. E Oragum aceitou a esse acordo e seguiu com as suas adivinhações e salvando a todos aqueles que precisavam e necessitavam e ajudando as pessoas, né? Em determinado reino, a filha de um rei caiu muito doente, beira da morte, e foi orientada, né, por seus auxiliares, né? O rei foi auxiliado por algumas pessoas que lhe indicaram a procurar um grande Aô chamado Oragum, para que pudesse fazer alguma coisa para salvar sua filha. E assim ele fez, foi até a casa de Oragum, e com isso ele ofereceu a metade do seu reino para Oragum se ele conseguisse salvar a vida da sua filha. E assim Oragum fez. Seguiu para a casa do rei, né, junto do rei. Quando chegou na casa do rei, ele se deparou com o Iku na beira da cama da pessoa, na cabeceira da cama, né?
Oragum, muito inteligente, sábio, né? Ele utilizou de uma artimanha e fez um determinado ebó, e ele pegou e virou a cama do lado avesso. E Iku, muito chateado com aquilo, sabendo que ele estava fugindo do acordo, foi numa determinada caverna onde tinham muitas velas, que todas aquelas velas representavam a vida de Oragum, né? E Iku foi lá e apagou uma daquelas velas e falou para Oragum que ele não fizesse mais isso, porque todas as vezes que ele fizesse isso, ele ia apagar uma vela da sua vida, uma vela da sua vida, e com isso ele precocemente seria levado por Iku. E assim, Oragum, né, com um pouco de cobiça por poder e dinheiro, acabou seguindo, fazendo essa mesma coisa, todas as vezes tentando agariar o poder de Iku, né? Tentando driblar Iku de alguma forma. Até o seguinte momento, que ele já não tinha mais opções, e assim Iku o levou, né? Muitas das vezes as pessoas elas se propõem a determinadas coisas, principalmente os filhos desse Odu, do qual elas não vão ter condições de cumprir, né? A pessoa vive sempre perigosamente, parece que aquilo é um incentivo para a vida de Oragum, viver às margens de coisas tranquilas. As coisas tranquilas e calmas fogem um pouco da vida de Oragum. Oragum quer sempre viver intensamente, né? Porém, é muito aconselhado que as pessoas que vivem, né, bem esse Odu, que elas sejam pessoas que façam acordos e se proponham a coisas boas, no sentido de não pensar só no seu bem-estar financeiro, né, na sua vida. A pessoa tem que ir sempre seguindo de uma melhor forma, firme e segura, agariando coisas para a sua vida mais sólidas, mais resistentes. Eles acabam se deixando ser enganados, né, por bondade. Esse é um Odu de renovação espiritual, né? Esse é um Odu onde Orunmila chegou até Oragum e se lembrou que tinha que voltar lá em Yobe, porque não tinha aprendido tudo, ainda não sabia tudo, né? Então, muito se engana aquele que acha que sabe tudo, que é o mais sábio, que é a última bolacha do pacote, como diz o português, claro, né? Então, muito se engana as pessoas que vivem dessa forma, né? A pessoa deve se reinventar a cada dia, né? Oragum manda, o Fumeji manda que a pessoa se renove, né? Como fala do espírito de fogo, né? O fogo, ele muitas das vezes, e a alta temperatura, ela é utilizada para esterilizar as coisas, né? E esse espírito de fogo, né, ele é uma renovação da nossa vida, do nosso espírito. Oragum fala de término de alguma coisa e um recomeço, uma ressurreição. Oragum fala da ressurreição, né, onde a pessoa nasce para a religião, né, de uma nova forma, com uma nova vida, um novo nome, né, que é, dependendo da cultura, é o Oruncó da pessoa, o nome de Ifá, e assim por diante, né? Então, se a pessoa continuar vivendo uma vida de lá de trás, você já sabe o que aconteceu lá atrás. Faça um bom presente para que o seu futuro seja melhor ainda,
Daí aquela parte da construção do caminho, né? Se você se iniciar numa determinada religião, né? Em Fá, na santeria, no candomblé, ou qualquer outra que seja, mas que você não faça nada para mudar a sua vida, que aquilo não entre no seu coração, né? Que você só entre naquela religião, mas aquela religião não entre no seu coração, você vai continuar tendo os mesmos percalços de antes. Você não vai conseguir evoluir espiritualmente. Diz Ifá que Iku não vomita aos corpos que ele come, porém ele não digere o nosso espírito. Isso aqui nosso é material, é uma coisa que vai se decompor ao decorrer do tempo. O nosso espírito não. Então nós temos que viver em alinhamento com o espírito e o nosso corpo, né? Se o nosso corpo não vai bem, o nosso espírito não está bem. Isso já é de praxe. Muitas doenças são associadas a um espírito que está precisando de ajuda. Muitas doenças. Esse Odu pode vir a falar de depressão, esse Odu fala de problemas principalmente na cabeça, problemas de hidrocefalia, problemas relacionados ao cérebro, problemas de estouramento de veia, que é o AVC, na cabeça, né? E a pessoa vai ficar com o seu corpo deteriorado. E já é de praxe, e já é do futuro que o nosso corpo vá se deteriorando conforme o tempo. Então, você não pode observar um ser humano somente pela sua forma estética. Você deve observar o ser humano também no seu espírito, no seu coração. Muitas das vezes a gente não faz isso. A gente, de primeira, a gente tem uma visão de determinada pessoa, mas a gente não conhece aquela pessoa, a gente não sabe a procedência daquela pessoa, quem aquela pessoa realmente é. Isso não é assim? Então a pessoa não deve se julgar sempre. A pessoa deve procurar ter paciência, observar bem as coisas, para que ela não seja enganada e para que ela jamais faça determinados acordos que ela não vai conseguir cumprir, porque ela pode pagar com a própria vida, né? Tem um outro caminho também nesse Odu, onde Odudua ficou tomando conta dos filhos de Orúmila, se propôs a tomar conta dos filhos de Orúmila, e num momento de dificuldade, Odudua teve que dar a própria língua aos filhos de Orúmila, porque ele não tinha o que comer, ele se propôs a uma coisa que ele não pôde cumprir. Lembrando que essas histórias, esses itãs, são hipoteticamente utilizando o nome do orixá, e para que a gente possa entender a evolução da humanidade. Os Odus são o nosso destino nas nossas mãos, né? Então a gente tem que observar com muita frieza as coisas, observar quem está ao nosso lado para somar com a gente, né? Diz Ifá, nesse Odu Ifá, que a morte, ela não tem nariz para distinguir quem é rico e quem é pobre, né? Então a gente está aqui se deparando com o Odu, onde está falando de igualdade social, que as pessoas, por mais que tenham condições financeiras e que tenham um poder aquisitivo maior do que o seu semelhante, que ela deva respeitar isso, que ela procure ajudar, que ela procure ser uma pessoa que não desdenha do seu semelhante, porque o nosso destino é Iku. Então, se você for uma pessoa aqui na Terra, né, que semeia coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Se você não fizer isso, você não vai deixar a boa pegada. As pessoas vão lembrar de você
com outros olhos, vão lembrar de você como uma pessoa que deixou marcas que feriu a alma de outras pessoas. Oragum deve ter muito cuidado com o que fala, como fala com as pessoas, para não machucar, porque muitas das vezes o que Oragum fala é só o que ele pensa, é só o que pensa. Isso eu falo os filhos desse Odu, porém a gente vive um pouco de cada Odu. Então é de praxe que o ser humano ele agrida o outro com palavras, com atitudes. Então aqui Olofin, Orunmila está nos alertando para um convívio mais harmonioso entre as pessoas. Esse Odu fala que é muito interessante que a pessoa se vista mais de branco. O branco atrai coisas boas para Oragum, né? Fala de células cancerígenas. A pessoa tem que ter um acompanhamento durante a vida, né? Para que ela não possa passar por esse tipo de problema. Utilizando de alimentos mais tranquilos, fazendo todo esse trâmite da vida terrena para que possa evitar esse tipo de doença, né? Problemas relacionados ao sangue. Na minha opinião, um ótimo Odu. É um Odu, né, que faz parte do corpo literário de Ifá, dos 16 Odus principais, né? Por sua vez, Oragum tem que tomar cuidado para não se deixar ser enganado por outras pessoas. Tomar cuidado com palavras doces, né? Confiar nas pessoas, porém, analisar. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Olhar bem, ouvir bem e falar somente o indispensável. Essa é um grande plano para a vida de Ofumeji, né? E diz Ifá, nesse Odu, que isso é um grande recado, né? O mundo é a cabana do caminho. E Iku é o nosso futuro. Iboru, Iboia e Boxexê. Se você ainda não é inscrito no canal Origem do Saber, se inscreva, curta, compartilha, observe aos vídeos de todos os babalaus que aqui se encontram, porque é um projeto que visa, né, disseminar Ifá e levar um pouco de paz para a sua vida. Tenho certeza que os vídeos que os babalaus fazem com muito carinho para vocês, para todos aqueles que seguem o canal, é muito valioso. Para alguns eu tenho certeza que muitos estão levando muito do que os sacerdotes falam para a sua vida. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Iboru, Ibó e Boxexê. O Boaxé, Monfori, Balifá. Axé-O.